Eminente desembargador Cássio, respeitosamente peço a Vossa Excelência resposta às seguintes perguntas. Em primeiro lugar, um tema que Vossa Excelência tocou de passagem e que é um tema extremamente inquietante na atualidade. Um verdadeiro apelo popular, o caso da prisão em segunda instância. Percebi na sua rápida abordagem que poderá ser uma questão, uma matéria interna corporis, como pode ser um caso a caso, o que me chamou a atenção. O que me permitiria pensar, desembargador, que essa matéria dispensa uma PEC. Ela pode ser resolvida por um projeto de lei que acrescente ao artigo 283 do Código de Processo Penal, que entre as várias prisões existentes no Brasil, como a prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva, nós podemos acrescentar a prisão após segunda instância, porque ela vai proteger bens jurídicos que estão previstos no artigo 5º da Constituição, quando fala na inviolabilidade dos direitos do cidadão, como a vida, a liberdade, o patrimônio. E a Constituição diz que ninguém será declarado culpado a não ser após o trânsito julgado. Mas a Constituição não diz que ninguém poderá ser preso. Voltas e reviravoltas, ora pode, ora não pode. Durante 21 anos, coube a prisão em segunda instância. Agora, com a decisão apertada de novembro último, do 6-5, voltou a não poder prender após segunda instância. Então, eu quero ouvir de Vossa Excelência um juízo pela relevância e pela repercussão que tem essa matéria. Uma vez que, após a condenação em segunda instância, nós já temos a comprovação da autoria, o encerramento da produção da prova e a materialidade do crime. Por uma questão de insegurança jurídica, e gostei do questionamento do senador Rodrigo Pacheco, que levantou a questão da segurança jurídica. Então, está na hora de definirmos como essa matéria poderá revisitar o Supremo, que agora poderá ter uma nova composição com a chegada de Vossa Excelência. Eu gostaria que Vossa Excelência, então, desse uma resposta clara do que está acontecendo. A segunda pergunta é se Vossa Excelência reconhece os méritos na Operação Lava Jato e se é favorável à continuação dela ou é contra essa continuação da Lava Jato. A minha outra pergunta é que tem se observado, desembargador, de uns tempos para cá, uma participação curiosa, estranha, muito intensa de membros do Poder Judiciário, especialmente alguns membros do Supremo Tribunal Federal, em repetidas reuniões, jantares, confraternizações, dando uma ideia de uma verdadeira confraria entre magistrados e políticos. Se isso não é inconveniente, na sua opinião, e se isso aí não se caracteriza um verdadeiro ativismo político, que é algo tão sério ou mais do que o ativismo judicial, não deve caracterizar a posição do magistrado de discrição, de distância de reuniões e confraria com políticos? Gostaria de ouvir a sua opinião e a sua conduta com relação a esse detalhe. Uma outra pergunta, dentro do tempo que ainda me resta, eu quero ouvir de Vossa Excelência uma questão que tem sido muito focada ultimamente, que é a questão do garantismo judicial. Até porque essa palavra tem se prestado a confusões, a divergências. Eu queria saber qual é o seu conceito de garantismo judicial, porque de uns tempos para cá, o garantismo tem tomado uma compreensão de que é um excessivo valor aos aspectos formais e, na maioria das vezes, em detrimento à criminalidade. Isto é, se protege mais o interesse, as conveniências, os direitos dos réus do que os interesses e a defesa da sociedade. Então, essa filosofia jurídica que está tão na berlinda, tão em destaque, me leva a lhe perguntar: Vossa Excelência é um garantista?
E qual é o seu conceito de garantismo? Nós temos visto verdadeiros absurdos. Ministros do Supremo pedem vista de um determinado processo e levam para as calendas. Se isso não deve ter um prazo determinado, uma responsabilidade social do magistrado de devolver a pauta o mais rápido possível. Vossa Excelência, como encararia, como se comportaria diante desse tema? No mês de março do ano passado, desembargador Cássio, a criação, no dia 14 de março, do chamado Inquérito das Fake News, para investigar supostas calúnias, difamações e injúrias contra membros da Corte e familiares. Essa medida, conforme o direito, ela ultrapassa, ela exorbita do poder de um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque não foi ouvida, como convém e como determina o processo, a Procuradoria-Geral da República. Essa medida não é inadequada? Qual é a opinião de Vossa Excelência? E com relação ao cerceamento da liberdade de crítica prevista constitucionalmente, esta liberdade de crítica não está sendo ofendida? São essas as perguntas que atentamente gostaria de suas gentis respostas.